Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar da Europa e os Estados Unidos nos anos de 1920. Porém, antes de começarmos a falar desse período, vamos falar um pouquinho do período compreendido entre as décadas finais do século XIX e as primeiras décadas do século XX, na Europa. A burguesia, portanto, ela vivia um momento de grandes conquistas científicas e tecnológicas e também de ampliação das redes de comércio. Os capitais gerados com a exploração imperialista da Ásia e da África, aliados ao desenvolvimento da indústria e das cidades, criaram um clima de otimismo e exaltação do progresso e ajudaram a consolidar os valores e o modo de vida das elites europeias. Então, a certeza da prosperidade foi uma das principais marcas desse tempo, que posteriormente recebeu o nome de Belle Époque. O problema foi após a Primeira Guerra Mundial. Então, o pós-guerra, como chamamos, ocasionou assim profundas mudanças políticas, econômicas e sociais aos países europeus. Antes do conflito, a Europa vivia um período de grande prosperidade, como eu falei, período lá chamado de Belle Époque. Porém, a eclosão do conflito contribuiu para que esse clima de otimismo chegasse ao fim. Os países europeus, após a Primeira Guerra, amargaram assim uma situação extremamente difícil. Houve um elevado número de mortes e a destruição material geraram assim grande sofrimento à população europeia na época. Houve a falência do sistema liberal. O que é o liberalismo? O liberalismo ele foi criado lá no século XVIII, na época do Iluminismo. E o liberalismo ele também se tornou a ideologia dominante no mundo ocidental e contribuiu também para a consolidação do capitalismo. Então, o que seria esse sistema liberal? Então, é um conjunto de ideias políticas e econômicas que tem como uma das principais características a defesa da liberdade individual. Também na economia é a ideia do Estado não intervir na economia. E tem uma frase famosa que é o laissez-faire, deixe fazer, ou seja, a não intervenção do Estado nas questões econômicas dos países. Então, a Europa, né, como eu falei a vocês, após o conflito, houve essa falência desse sistema liberal. Então, nesse contexto de incertezas e desconfianças, surgiram ideias contrárias à democracia e à liberdade por grande parte da população europeia. A Alemanha, por sua vez, estava assim, a crise ela foi muito mais acentuada no país. Por quê? Porque ela sofreu as imposições do Tratado de Versalhes, que foi assinado após a Primeira Guerra Mundial em 1919 e colocou a Alemanha como culpada da guerra. Além disso, ela teve que pagar uma alta indenização aos países vencedores da guerra, ela foi proibida de se rearmar, ela foi proibida de ter uma marinha mercante, um exército com mais de 100 mil homens, enfim, ela sofreu diversas punições. E após a guerra, houve a proclamação de um regime republicano. Terminou o regime imperial e foi proclamado esse regime republicano. E que ficou conhecido como República de Weimar. Essa república ela durou de 1919 até 1933. Então, os problemas decorrentes econômicos, decorrentes da grande destruição material, levou a população alemã ao desemprego e à pobreza, como vemos aqui nas fotos ao lado. Então, um soldado alemão da Primeira Guerra Mundial pedindo esmola na rua em 1920. Assim como a pobreza na Alemanha
as crianças recebendo uma espécie de alimento na rua, né, por moradores, enfim. Então esse clima gerou um forte sentimento também de revanchismo dos alemães aos países considerados liberais. Bom, agora vamos falar um pouquinho da situação dos Estados Unidos no pós-Primeira Guerra, ou seja, na década de 1920. Então, os Estados Unidos foram os grandes beneficiados com a Primeira Guerra Mundial. Como o conflito, então, ele não foi travado em seu território, a economia do país não sofreu os danos causados aos países europeus, onde ocorreram os principais combates. Além disso, a guerra destruiu grande parte do potencial industrial europeu, permitindo que os Estados Unidos se tornassem o principal exportador de mercadorias do planeta. Eles eram responsáveis por cerca de 30 a 40% da produção industrial do mundo. Eles também eram um grande produtor agrícola, devido à mecanização dos campos. E também os maiores exportadores de bens e de serviços do mundo. Portanto, os Estados Unidos se tornaram o maior credor internacional. Eles detinham metade das reservas de ouro do mundo. Então, os Estados Unidos, eles eram o país das oportunidades e da realização dos sonhos. Então, nesse período, então, houve um aumento do número de empregos, a melhoria dos salários, e isso tudo contribuiu para a elevação do consumo. Porém, era somente para uma parcela da população. Nem todo mundo desfrutava dessa prosperidade dos anos 20. Nesse contexto, surgiu um estilo de vida baseado no poder de compra, que passou a ser um hábito da população estadunidense. Esse estilo de vida era chamado de American Way of Life. Então, esse estilo havia a crença que o consumo era um sinônimo de felicidade, de prosperidade. E a indústria cinematográfica de Hollywood cresceu e contribuiu para a disseminação do American Way of Life, não só nos Estados Unidos, mas pelo mundo também. Então, apesar do grande clima de otimismo, essa não era a realidade de todas as parcelas da população dos Estados Unidos. Havia muitos grupos sociais que viviam à margem do American Way of Life. Era o caso principalmente das mulheres, dos afrodescendentes e dos imigrantes e dos trabalhadores mais pobres. Então, em 1919, uma onda de protestos ocorreu no país, muitos devido ao empobrecimento de parte da população. Então, agora vamos falar um pouquinho dos grupos marginalizados do American Way of Life. As mulheres. As mulheres, elas, durante a Primeira Guerra, elas trabalhavam nas fábricas. E depois, no pós-guerra, elas perderam os postos de trabalho para os homens. Então, elas também sofriam muito preconceito, restrições, e as suas condições, elas não melhoraram muito após o fim do conflito, né? Porém, apesar de tudo, elas conseguiram, através de mobilizações, reivindicações, passeatas e do movimento feminista, o direito ao voto em 1920. Os afro-americanos também era outro grupo marginalizado. Eles não tinham direito de voto, viviam segregados dos brancos, sofriam muito preconceito, pobreza, marginalização. Inclusive, nesse período, a segregação era tão grande que havia escolas para brancos, escola para negros, bairros para brancos, bairros para negros, até muitas vezes os bebedouros eram separados também. E na década de 1910, a Ku Klux Klan ressurgiu e pregava a violência contra os afrodescendentes, não só contra esse grupo, não só contra eles, mas também imigrantes, judeus e católicos,
porque os membros da clã acreditavam que era necessário proteger os interesses dos brancos. Outro grupo eram os dos imigrantes. Havia uma aversão aos estrangeiros, né? Então, os estadunidenses acreditavam que os imigrantes traziam doenças e chegavam à América influenciado pelas ideias opostas ao capitalismo, como o anarquismo e o socialismo, e que isso iria corromper a sociedade norte-americana. Tanto que o governo ele decretou o chamado Ato de Imigração, com o objetivo de reduzir a entrada de imigrantes e garantir a manutenção da cultura nacional. Ou os imigrantes que já estavam nos Estados Unidos, então eles deveriam se americanizar.